princesas, tudo bom? O nosso vídeo de hoje é de um assunto bem prático, bem dia a dia, e que eu tava orando e pedindo: Deus, o que eu vou falar para as princesas? E Deus faz as coisas de um jeito muito engraçado, né? De um jeito muito diferente, né? Uma imagem, uma foto. E quando eu fui olhar essa foto, tava essa frase assim: todo excesso esconde uma falta. Cara, essa frase chamou muito minha atenção. E mas o que você quer dizer com isso, Kel? Com todo excesso esconde uma falta. Princesinha, tudo que a gente faz em exagero, sabe? Todo excesso tem um motivo por trás. E normalmente esse motivo é uma ausência, uma falta, uma carência em alguma área, em algum aspecto da sua vida. Só que eu queria esclarecer que é o seguinte: tem certos excessos que são do nosso próprio temperamento, nossa própria personalidade. Por exemplo, a Camila Coelho. Se não me engano, o blog dela é super vaidosa. E ela sempre foi muito vaidosa. Mas o quê? Era o jeito dela ser. Ela era vaidosa, entendeu? Tem pessoa que tem tendência a ser mais triste, a ficar triste mais fácil. Tem pessoas que têm tendência a ser mais ansiosas. Tem pessoas que têm tendência a ser mais medrosa. Que são tendências naturais. Isso é compreensível, mas não é porque é uma tendência sua que você vai se entregar e vai dizer: não, que eu tenho tendência a ser triste, então vou ser triste mesmo. Não, fofo. Então, tem pessoas que realmente têm uma tendência natural a certas coisas. Mas muitos excessos, eles acontecem por fatos, acontecimentos, conversas, coisas que aconteceram ao longo da sua vida ou não aconteceram que te fizeram ser assim. Eu achei interessante que eu vi uma história lá no vídeo da Flávia Kalina, que era Influências da Infância, com a Dani Nossi, né? Ela estava fazendo uma entrevista com a Dani Nossi e a Dani Nossi contou que ela tinha irmãos muito mais velhos que ela. E aí um desses irmãos teve um filho e o filho era quase da mesma idade que ela. Tipo assim, ela tinha uns 8 anos e a criança tinha uns 7 anos. Então ela era tia daquela criança. E quando ela falou isso na escolinha dela, todo mundo: ah, não acredito. Ela: sim, eu sou tia dele. Ah, eu não sei o que, ninguém acreditava. Até que certa vez ela tava quietinha, você estava mexendo no armáriozinho, eu tava lanchando, e ela ouviu uma outra menina falando: ah, Dani Nossi é uma mentirosa. Ela tá mentindo, até parece que isso é verdade. E essa palavra mentirosa ficou marcada na vida dela de um jeito que até hoje ela tem uma raiva de mentira, ela tem uma versão assim, ela odeia essa palavra mentirosa, isso mexe, toca muito ela. Pra você ver, uma coisinha que aconteceu lá na infância dela, que uma criança assim, sem tanto entendimento falou, marcou a vida dela. Até hoje, entende? Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida que hoje trazem consequências grandes e a gente tem que parar e prestar atenção nessas coisas. O que eu queria é que durante esse vídeo, quando eu estiver falando as coisas aqui, você parasse e pensasse nos seus excessos. O que você está fazendo demais na sua vida? O que você acha que, tipo, cara, não está no nível normal? Eu quero que vocês entendam que Deus nos criou para ter uma vida equilibrada. Tem até um vídeo que eu uso uns copos, se eu puder eu vou colocar aqui pra vocês, tá? E neles eu coloco uns cubinhos de gelo colorido de forma equilibrada em cada copo. Porque Deus nos fez para ter uma vida equilibrada. A partir do momento que você valoriza muito uma coisa, você acaba desvalorizando outra. Entende? Então a gente tem que procurar colocar e valorizar de forma igual. Porque toda vez que você desvaloriza um lado, valoriza o outro, sua vida começa a andar desequilibrada e isso gera problemas. Então, mas que tipo de excesso? Por exemplo, o excesso de ansiedade, que é um mal do século, assim, sabe? Ansiedade, estresse. O excesso de ansiedade. Mas o excesso de ansiedade seria o quê, Kel? Seria falta de duas coisas, eu penso, principalmente. Falta de fé, porque a ansiedade é o completo oposto de fé, gente. Quando você tem fé realmente em Deus, você sabe o Deus que você serve, você estudando a Bíblia, gente, a Bíblia, ela te traz mais fé, mais confiança, mais entendimento, mais conhecimento de quem é Deus. E quando você conhece quem é Deus, você alimenta a sua fé e fortalece a sua fé. E quando você está cheio de fé, você não fica ansioso, porque você sabe que Deus está cuidando de absolutamente tudo, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, o excesso de ansiedade muitas vezes é falta de fé. Outra coisa também que eu ligo assim ao excesso de ansiedade é a falta de resolver problemas antigos. Acontece coisa na sua vida, tudo que acontece, você tem que procurar resolver isso na sua mente. Eu sempre falo isso com vocês. Como é que eu vou pensar em relação a isso? Porque quando você não resolve, só vai acumulando coisas mal resolvidas na sua cabeça, você não sabe lidar com aquilo, você fica um monte de coisa mal resolvida na sua mente, no seu coração, isso já te gera uma inquietação. Como ouvir coisas novas que você não faz ideia do que vão ser, pronto. Ansiosa se tá tudo bem na minha vida, se não tem nada de diferente, de esquisito acontecendo. Por quê que eu tô ansiosa? Porque aqui dentro tem coisas que no fundo você anseia resolver, mas você nem percebe que você tem que resolver. Então, às vezes a ansiedade é uma ansiedade não pelo que tá por vir, mas por que tá aqui dentro
e você não conseguiu resolver ainda. E vamos resolver, vamos em oração, orar, Deus me ajuda, como é que eu vou pensar, como é que eu vou agir, como é que eu vou colocar um ponto final em cada uma dessas coisas. Deus vai te direcionar, Deus vai te mostrar. E acima de tudo, tenha fé. Alimente o seu lado espiritual, alimente a sua fé. Outro excesso que tem, que é bem comum até na adolescência, na juventude, é o excesso de carência. Você tá carente, meu Deus, e nisso acaba ficando com um monte de menino, acaba puxando assunto com o menino que tem nada a ver, que no fundo você sabe que... mas tu acaba puxando assunto com ele, acaba ficando, acaba dizendo sim. Muitas vezes esse excesso de carência é justamente isso. É falta de amor próprio, é falta de autoestima. Então, muitas vezes a família dela nunca elogiou ela, nunca falou que ela era bonita, que ela era especial, que ela era importante, nunca acreditou nela de verdade. Cara, eu acredito em você, eu aposto em você, eu invisto em você. Então, como ela deixou de viver isso a maior parte da vida dela, às vezes ela não tinha um pai, ela não tinha uma mãe, ou a mãe não dava atenção, ou o pai não dava atenção, ou os irmãos caçoavam dela, bullying também. Tudo isso faz a pessoa ficar com esse lado de atenção, de amor próprio, muito defasado. Então, um estupro, por exemplo, isso perturbou o tipo de pensamento que ela tinha sobre ela mesma. Então, esse excesso de carência, ele tem uma origem, uma raiz em alguma outra coisa, uma outra falta. Uma falta de amor, uma falta de atenção das pessoas à sua volta. Então, esse tipo de pessoa assim, até se você conhecer alguém assim, ouça mais ela, abrace, escute, dê um carinho, elogie. E se você é essa pessoa que tem esse excesso de carência, saiba que Deus tem um amor, minha filha, que não tem fim. Que Ele pode suprir toda a sua carência. Toda. Ore pra Deus, peça a Deus, me dá um abraço. Gente, você pedir em oração um abraço de Deus, você sente uma coisa se envolvendo assim tão gostosa, que, cara, qualquer carência cai por terra. Mas não apenas em Deus, só Deus. Você tem que aprender a se olhar de outra forma. A se olhar no espelho e se elogiar, se amar, se gostar. Falar, cara, eu sou maneira. Cara, eu gosto do meu cabelo. Pô, olha isso, olha aquilo. Seja amiga de você mesma. Outro excesso que eu vejo em muitas meninas até é o excesso de desconfiança, que gera até um excesso de ciúme. Por que é esse excesso? Uma coisa que eu vejo, infelizmente, nas famílias hoje, o pai não tá presente, ou o pai, ele simplesmente tá, mas ele é ausente. Tá aqui com o corpo, mas a cabeça, ou trabalha muito e tudo mais. Então a falta de um pai na vida de uma menina, na criação de uma menina, faz muita diferença. Por quê? Porque ela passa a não confiar muito nos homens. Sabe? Ela passa a achar que nenhum homem presta. Por exemplo, o pai que trai muito a mãe. Entendeu? Ela passa a achar que nenhum homem presta. Por mais que ela fale, não, existem homens bons, no coração dela sempre tá aquela desconfiança. Será que ele vai prestar? Será que ele é um bom rapaz? Então, quando começa a namorar, se você não resolver isso logo, começa a namorar, você fica com muito ciúme, você começa a cobrar muito, você não acredita em nada que ele fala pra você. Por mais sincero que ele seja, coitado, você não acredita. Por quê? Porque há um excesso de desconfiança, porque houve uma falta do pai, uma falta da presença do pai, de uma atitude, de um comportamento do pai. Ou pode ser por inúmeros outros motivos, você pode pensar aí sozinho, ou até enumerar na sua cabeça, pode ter sido isso, aquilo. Mas esse excesso de desconfiança não é bom. Eu sei que existem pessoas ruins no mundo, eu sei que existe um monte de gente que não presta. Eu sou um pouquinho desconfiada, eu, Raquel, eu sou um pouco desconfiada, porque meu pai também é desconfiado. Mas é um desconfiado, tipo, seguro, tipo, um desconfiado ok. Não é aquela coisa absurda, que eu não vou acreditar em nada, não vou acreditar em ninguém. Sabe, porque como Deus é a base da sua vida, Fluzinha, as pessoas podem falhar, as pessoas podem errar, podem se distanciar, mas você não se abala, você não se despedaça, sua vida não acaba, você não fica totalmente abalada, porque Deus é o seu chão. Então como é que você fica assim meio, opa, cara, você não cai. O seu pai pode ter agido errado com você, a sua mãe ou alguém, ou alguma coisa que aconteceu na sua vida pode ter dado errado, mas aquilo foi um fato exclusivo. Foi aquilo, aquele momento, aquela situação. Existem bilhões de pessoas no mundo, você não pode generalizar as coisas. Isso é um erro péssimo. E procure tratar isso em Deus. Fala, Deus, me ajuda a conseguir confiar nas pessoas. Tira esse medo que eu tenho de ser ferida, de ser decepcionada. Porque às vezes você também teve muitos relacionamentos frustrados. Então você agora tem um excesso de desconfiança assim, desse tamanho. Porque já teve cara que te traiu, já teve cara que te mentiu. Então, peça a Deus, cura o meu coração. Outro excesso que tem também é o excesso de culpa. Eu já tive esse excesso. Eu lembro que na minha adolescência, gente, sempre fui muito certinha, né? Que na minha adolescência, quando eu ia orar antes de dormir, meninas, eu pedia perdão pra Deus
muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Nossa, mas como eu me culpava. É coisa boba, mas eu pedia perdão pra Deus tantas vezes. Por quê? Porque eu não conseguia entender direito como que era isso. Hoje eu entendo perfeitamente. Então por isso que eu falo que excesso de culpa é falta de conhecimento. Porque quando você entende que o seu pecado já está perdoado, já está pago lá na cruz, que se você pedir perdão pra Deus uma vez arrependida, acabou, apagou, Deus jogou no mar de esquecimento, você está livre. Pronto, você se liberta disso. Mas se você não entende isso, você fica se culpando, você achando digno, você achando feio, achando errado, achando isso, um monte de coisa. Cara, não adianta nada, você tem que entender a Bíblia. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E fala que o inimigo é o nosso acusador. Então quando você consegue entender, como eu falo, falta de conhecimento. Quando você tem conhecimento, adquire conhecimento, você percebe que, caraca, eu tô perdendo meu tempo, tô sofrendo à toa. Porque Deus já me perdoou há muito tempo. No primeiro desculpa. Há 40 anos atrás Deus já me perdoou, eu tô aqui sofrendo ainda. Entende? Então tudo em equilíbrio. O que Deus quer é assim que Deus nos fez, para vivermos em equilíbrio, vivermos felizes em abundância. É para isso que Ele morreu na cruz. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então curta o videozinho, se inscrevam, compartilhem e beijão no coração.